Abra sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso de número 17. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Henrique Bravo e todos os meus amigos aqui, pastores, aqui da ADVEC Moca e de toda a nossa ADVEC aqui em São Paulo. Fico feliz de poder estarmos aqui nessa festa tão importante, a festa da ceia do Senhor, e poder compartilhar do Evangelho da Graça. Essa semana eu falei na ceia lá na igreja do meu amigo pastor Vanderlei e contei algo lá que os irmãos acharam interessante, então vou compartilhar com vocês. A igreja primitiva, quando se reunia para fazer ceia, era todo domingo eles faziam ceia. A reunião da ceia da igreja primitiva, sempre nos encontros de domingo ele partilhava um pão. Por isso que Paulo em 1 Coríntios 16 vai falar sobre isso. Isso se estendeu até o período da Reforma Protestante. Lutero, querendo sair um pouco descolar da igreja católica, que como a igreja católica fazia a festa da Eucaristia todos os domingos, Lutero entendeu por bem escolher um outro momento, semestral, mensal, a cada 15 dias, para poder não parecer com a igreja católica. João Calvino, ele pensava diferente, pastor Henrique. João Calvino defendia que a ceia deveria ser domingo. Então, no nosso caso aqui da ADVEC, o nosso pastor, Assembleia de Deus aqui, Vitória em Cristo, decidiu fazer esse encontro sempre o primeiro domingo de cada mês ou a terceira semana de ensino. Isso as pessoas têm sempre dúvidas, por que fazem isso? Mas o mais importante é que toda vez que a gente se reúne, Deus fala e o fogo desce. Esse é o mais importante. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não consiste nem em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos nessa noite, através do teu texto, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és, através do teu santo evangelho. Ilumina o nosso entendimento, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. A epístola de Paulo aos Romanos é, sem dúvida, para mim, o maior escrito do apóstolo. Concordo com o Dr. Martin Lloyd-Jones quando diz que a igreja tivesse só o evangelho de João. E a epístola de Romanos, a igreja estava alimentada até o arrebatamento. Romanos é um ponto importante da história para a igreja primitiva, mas também para a história do cristianismo. Agostinho, o grande teólogo depois de Paulo, se converte lendo Romanos. Lutero se converte lendo Romanos. John Wesley se converte lendo Romanos. Eu espero me converter todos os dias lendo Romanos. Romanos, sem sombra de dúvida, é o grande escrito do apóstolo Paulo. É uma das cartas mais bem organizadas. Aqui eu posso ver a dimensão da maturidade do ministério do apóstolo, escrevendo para uma igreja que não estava na Judéia. Ele está escrevendo para uma igreja que é a capital do império. Essa igreja, ela não está no fundo, com todo respeito às regiões do Império Romano. Ela está na capital, a cidade mais importante. Escrever para Roma não é escrever para Jerusalém. Escrever para Roma é escrever para a capital. Então precisa de uma organização, precisa de uma lógica muito bem organizada. O capítulo 14 na sua Bíblia, eu não vou me alongar muito, o apóstolo Paulo está falando sobre a questão de carne sacrificada. Ele está falando sobre a tolerância dos fracos da fé. Paulo já tinha falado desse argumento em 1 Coríntios capítulo 8. Depois você lê, meus amigos pastores aqui, dá um bom texto. Eu preguei isso recentemente lá no Rio, numa igreja de um amigo. 1 Coríntios 8 até 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto da ceia, do 8 ao 11, Paulo vai falar sobre 3 mesas. Ele vai falar sobre a mesa dos homens, a mesa dos demônios e a mesa de Deus. Do capítulo 8 de Coríntios até o 11, ele vai explicar como esse convertido, como esse homem que é agora cristão, pode se relacionar com a mesa. Qual mesa ele pode sentar? Então ele vai argumentar, explicar como deve se sentar na mesa dos homens, vai exortar a comunidade de Corinto a nunca sentar na mesa dos demônios e vai explicar qual é a relação dos crentes com a mesa de Deus. Aqui no capítulo 14, Paulo novamente vai falar a respeito da carne sacrificada, a respeito da tolerância dos fracos da fé, que é um grande debate aqui que o texto nos traz. Mas eu quero me fixar aqui no verso de número 17. Esse verso 17 é um verso profundo, muito bonito, porque é um verso que me faz pensar e refletir a respeito o que faz
parte da minha vida e aonde eu estou inserido. O apóstolo Paulo diz assim, porque o reino de Deus não consiste nem em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Se você olhar para o texto e você fizer uma pergunta básica da hermenêutica, você perguntar assim, o que é o reino de Deus? A primeira coisa que eu posso falar para você é que reino não é república. Reino não é república. República é uma coisa, reino é outra. República, os governantes que estão em Brasília, estão nos palácios aqui de São Paulo do estado, têm que fazer a vontade do povo. Eu sei que você vai rir. Está no papel assim. A república, não ri não, pastor Erivelto, eu sei que vocês vão rir. A república, os governantes fazem a vontade, pastor Saúl, dos seus eleitores. Isso é uma república. A república é escolhida a partir do voto, democracia e uma série de poderes. Isso é uma república. Então, na essência, a república, os homens escolhem os seus governantes. E os governantes fazem a vontade do seu povo. No reino, não. O rei não faz a vontade dos súditos, mas os súditos fazem a vontade do rei. Então, a igreja ela não está inserida numa república. Você e eu fazemos parte de um reino. E nós estamos aqui hoje para fazermos a vontade de Deus. Por isso que quando nós entramos aqui para adorar a Deus, uma das primeiras coisas que veio na minha mente, o pastor Henrique Bravo falou aqui a respeito, sobre a primeira vez que a palavra adoração surge no texto sagrado, Gênesis 22, quando Abraão diz assim, eu irei lá e adorarei com meu filho e voltarei para cá. Ele está falando de sacrifício. Então quando eu penso em reino, eu lembro desse texto, eu lembro da seguinte ideia, você e eu hoje estamos aqui, não estamos oferecendo um culto a Deus porque Ele merece. Deus não merece, Deus é digno. Porque Deus não precisa fazer alguma coisa para merecer. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então Deus não tem que fazer algo para a gente cultuar Ele. Negativo, você e eu estamos aqui porque Ele é o único que pode, aleluia, receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O culto significa que Deus é digno de ser adorado. Então Paulo quando diz, porque o reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste nem em comida nem bebida. No Novo Testamento, você tem 3 manifestações do reino. Você tem um reino cristológico, você tem um reino místico e você tem um reino escatológico. O reino cristológico é quando Jesus estava na terra, é chegado o reino dos céus. Jesus na terra era a representação viva que o reino de Deus estava na terra. As curas, os milagres, a libertação, a pregação, ajuda ao próximo, socorrendo o oprimido, demonstrando todo o seu poder do reino. Cristo aqui na terra representava de maneira vívida, palpável, concreta, algo que era abstrato, em sombra no Antigo Testamento, foi manifesto de corpo e carne. Como eu costumo dizer, quando eu dou aula na Faculdade Vitória em Cristo, ou em alguma EDP nossa, ou eu falo em alguma conferência de ensino, Jesus é o personagem do livro que se tornou real. Jesus é o personagem que estava lá no livro e não era real, mas ele pulou aqui para fora e se fez carne e habitou entre nós. Ele é o personagem real, e ele sendo esse personagem real e palpável, ele representava o reino de Deus. Jesus andando na terra era a representação vívida do reino de Deus, mas o reino de Deus também é místico, porque quando Cristo ele vai aos céus após a sua ressurreição, ele deixa a sua igreja. Nós somos a dimensão mística desse reino. Você e eu representamos esse reino. Então aqui em São Paulo, aqui na Moca, aqui está uma parte do reino de Deus. Você lá no seu trabalho representa esse reino, porque toda vez que você se locomove, você é um embaixador, um representante desse reino. Por isso que a igreja ela tem essa representação mística, essa representação poderosa. Por isso que eu acho interessante, pastor Henrique, essa questão do relacionamento do ser divino conosco. Por exemplo, se vier uma lei marcial proibindo a igreja de abrir e de fazer culto, se vier uma lei marcial no Brasil proibindo todas as igrejas de abrir, por algum motivo, você e eu não deixaremos de cultuar, porque o véu do templo foi rasgado. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos ali, eu estarei no meio deles. Você e eu pertencemos a esse reino místico, um reino transitório, um reino que está em todo lugar e em toda parte. Então o reino é cristológico, o reino é místico, mas o reino é escatológico. Joaquim Jeremias, um grande teólogo, escreveu um livro chamado Teologia do Novo Testamento, da editora Agnus.
Joaquim Jeremias trabalha uma perspectiva muito boa, muito utilizada pela teologia escatológica, o chamado já e o ainda não. Joaquim Jeremias, ele diz o seguinte, que o reino de Deus já é, mas ainda não é. Que o reino de Deus, ele chegou, mas ainda não chegou na sua plenitude. Por exemplo, nós somos o reino místico, mas o reino dele ainda não foi manifesto de maneira poderosa e firme. Mas haverá um dia que a trombeta vai soar. O nosso nome será cantado, aleluia. Os túmulos se abrirão, aleluia. E você e eu estaremos com ele por toda a eternidade. Então o reino escatológico ainda vai ser demonstrado de maneira efetiva, pastor Davi, de maneira poderosa. Então o reino de Deus, ela tem essas três manifestações. Mas o apóstolo Paulo diz na sua Bíblia, o reino de Deus não consiste nem em comida nem em bebida. Paulo está dizendo o seguinte, o reino de Deus não é efêmero. O reino de Deus não consiste em estruturas humanas, em guerras políticas. O reino de Deus não consiste em brigas por nome em cartazes ou por lugares excelentes. O reino de Deus não tem nada a ver com estruturas humanas, porque as estruturas humanas serão solapadas, mas o reino de Deus durará para toda a eternidade. O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, o reino de Deus não sendo comida nem bebida, ele não pode ser usurpado, ele não pode ser roubado, aleluia, ele não pode ser corrompido, ele não pode ser vendido, e o Deus do reino não pode ser impeachmentado, porque ele é um rei para sempre, ele está no trono para toda a eternidade. E ele, por não ser comida nem bebida, ou seja, ele não é concreto do ponto de vista humano. O reino de Deus não pode ser tocado dizendo, ele está aqui, mas ele não está lá. Ele está lá, mas ele não está aqui. Deixa eu falar uma coisa, eu já falei isso aqui há muito tempo atrás. Por exemplo, a nossa maneira de adorar é sensacional. E representa exatamente essa não concretude do reino. Os islâmicos adoram Alá 3 vezes ao dia. Molham o braço e o pescoço 3 vezes ao dia e se dobram diante de Meca. Quando você vai a Dubai, a Jordânia, na caravana do pastor, na próxima você vai? Amém. Quem deu amém, deu. Quem não deu, vai ver você por foto no Instagram. Aí tem uma seta nos hotéis de Dubai, pastor Davi, na parte dizendo qual é a direção de Meca. Isso era muito costume, isso é um costume oriental. Você orar voltado à cidade sagrada. Daniel capítulo 6, verso de número 10. A Bíblia diz que Daniel sobe para o quarto superior e orava voltado para Jerusalém, para a cidade sagrada. Isso é um costume do Oriente. E os muçulmanos oram voltados para Meca, fazendo oblações e orações, melhor dizendo, a Alá, para que Alá venha interferir. Alguns outros vão para o Asheri. Os budistas vão lá para o Tibete, falar com Siddhartha Gautama a respeito do Nirvana, que não tem nada a ver com a banda, é outra coisa. Para receber um tipo de manifestação sobrenatural, eles precisam ir ao Tibete para fazer essa peregrinação. Os judeus, eles vão ao Muro das Lamentações, com movimentos pendulares, para que os demônios não possam atacar, para que Deus venha falar. Você e eu podemos estar no chuveiro e Deus está lá. Pode estar dentro do carro e Deus está lá. Pode estar no trabalho e Deus está lá. Aonde tiver um coração contrito, aonde tiver uma alma que clama a Deus, Deus vai estar lá junto com você, respondendo a sua oração. Aleluia! Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Ele é manifesto aonde seus filhos clamam. E Paulo vai dizer na sua Bíblia, por gentileza, o reino de Deus é justiça. Essa é a base do reino. Esse é o primeiro pilar do reino, a justiça. O reino de Deus é um reino justo. Aqui Paulo está falando sobre a doutrina da justificação da fé. Paulo começa a introduzir essa perspectiva em Romanos capítulo de número 4, quando ele vai falar sobre Abraão. Romanos 5, ele vai comparar a antiga vida e a nova vida com Adão e Cristo, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo introduz justificação, fala no Romanos capítulo 5, então ele está falando sobre justiça. Mas que justiça é essa que nós vamos comemorar domingo aqui de Páscoa? Que justiça essa foi feita? A justiça de Deus é algo aqui que me constrange, porque quando eu olho para os céus, quando eu olho para mim, eu vejo em mim, sabe, um tremendo de um pecador, alguém que não tem condições de chegar perto da divindade, sem que a divindade venha de fato me resgatar através do seu amor. E esse Deus eterno, esse amor que me amou, mesmo você e eu estando na lama do pecado, Ele nos resgata. Mas aí veio uma pergunta uma vez de uma aluna, que eu dava aula muitos anos atrás, em um curso lá na cidade de Niterói.
E uma aluna me perguntou e faz a seguinte pergunta, pastor Gustavo: professor, como o Senhor define justificação pela fé para mim de uma maneira prática? Pastor Xande, foi uma das coisas assim, mais brilhantes que o Espírito Santo fez comigo. Uma iluminação direta, certeira. De vez em quando eu fico pedindo ao Espírito, repete de novo. Às vezes eu boto até a mesma roupa, fico no mesmo lugar para ver se vem a revelação novamente. Mas não funciona assim, ele não habita em caixa. E veio então uma iluminação fantástica. Eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei para ela assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é santo? Ela sim. Falei: nós somos pecadores? Ela: corretamente. Falei: pecado e santidade coabitam? Ela: negativo. Falei: então eu vou te fazer uma pergunta. Então como é que o Deus santo recebe a sua oferta que você é pecador? Como é que um Deus santo como ele não me mata no púlpito aqui, sendo pecador? Por que que ele recebe o seu louvor, você e eu sendo pecadores? Como é que você dobra o seu joelho na sua casa e o fogo da santidade não te consome? Como isso funciona? Eu perguntei para ela. Aí ela: eu não sei te responder. Eu falei: vou te explicar. Você conhece alguém transplantado? E ela falou assim: não, eu conheço. A minha tia é transplantada. Eu falei: pois bem, ela recebeu um órgão alienígena, um órgão de fora, de outra pessoa. E ela tem um órgão lá nela. O que faz para que ela fique com esse órgão no corpo e não seja rejeitado pelo corpo? O que acontece? Aí ela diz: ela toma um remédio todos os dias. Eu falei: perfeito. Esse remédio engana a sinapse cerebral e faz com que o corpo pense que esse órgão é dele. Ela: sim, é verdade. Eu falei: então, se ela não tomar esse remédio, acontece o que com o órgão? Ele é rejeitado, ela passa mal. Eu falei: então vale a pena tomar o remédio todos os dias? Ela: com certeza. Eu falei: isso é justificação pela fé. Porque toda vez que você entra no seu quarto para adorar, toda vez que você sobe nesse púlpito aqui para pregar ou para cantar, toda vez que você vem aqui no gasofilaço e dá o seu dízimo, entre você e a eternidade há um remédio. Qual remédio? O sangue do Cordeiro nos cobrindo. Aleluia! Isso é justificação pela fé. Justificação é a posição pela qual Deus nos coloca. Por isso que na igreja católica, lá na Reforma Protestante, quando Johann Tetzel cantava aquela música miserável: para cada fundo de uma moeda que no cofre vai, uma alma do purgatório sai. Isso era música cantada por Johann Tetzel. Lutero então percebe uma coisa: peraí, eu não preciso pagar, já foi pago. Aleluia, já foi pago. Então deixa eu te dizer uma coisa: justificação pela fé é algo feito. Por isso que nós, quando damos aula de sistemática, a gente utiliza um vernáculo muito interessante: Deus nos justificou, Deus nos santifica e Deus nos glorificará. Deus te justificou lá. O seu pecado foi exposto na cruz do Calvário e Deus julgou o seu pecado. E Ele disse assim: ó, está perdoado. Ele rasgou o escrito de dívida que estava contra mim e você diante da eternidade. Por isso que na escatologia, quando você e eu seremos arrebatados, estaremos com Ele dentro das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo. Pastor Henrique, muita gente me pergunta: mas pastor, me falaram que vai ter um telão lá no céu. Não sei se Baraúna vai colocar telão lá, mas eu não sei se funciona dessa forma. Mas eu posso te dizer de maneira bem categórica: não vai ter telão no céu. Não, mas disseram que quando eu estiver lá, a minha vida vai ser mostrada. Quem lembra de passado é Satã. O teu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Se tem um filme que vai passar lá, é o filme da crucificação. É você diante da eternidade e o filho dizendo: eu morri por ele, ele pode entrar, o meu sangue lava ele. Você e eu fomos lavados em Cristo Jesus. Cristo nos justificou, nos colocou numa posição sensacional. Isso é justiça de Deus. A justiça de Deus foi manifesta. Por isso que Lutero, no seu escrito, quando ele vai fazer o debate de Heidelberg, tem um escrito muito bom dele, Obras Selecionadas do Martim Lutero. Dá uma olhada para o seu lado. Esse irmão vai te dar todas elas. 12 volumes. 12 volumes. 12. Uma obra fantástica, fantástica, muito boa. Toma posse aí, irmão. E lá no livro de Lutero, ele vai fazer lá, pastor Marquito, das obras selecionadas, ele fala do debate de Heidelberg. Ele fala dos negócios sensacionais. Mas nesse livro, ele vai falar sobre a escada da glória e a escada da cruz. Meu amigo pastor Alisson, que mente aquela do alemão, cara. Escada da glória e a escada da cruz. O que ele diz a escada da glória? Ele compara a escada da glória com a torre de Babel. Ele diz que os homens estavam tentando construir para si um acesso a Deus a partir da sua força. Isso é a escada da glória.
mas Cristo fez a escada de Jacó, de cima para baixo. A escada da cruz. Por isso que quando falam de área VIP, a melhor área VIP é do lado de Cristo na cruz do Calvário, igual o ladrão. É a melhor área VIP é aquela, do ladrão na cruz do Calvário. Você quer a área VIP do céu? Vai para a cruz do lado dele. Ouça o teu evangelho, aceite teu sangue, e ele vai dizer, hoje estarás comigo no paraíso. É a melhor área VIP aquela dali, é da cruz. Porque para subir no trono tem que subir na cruz, filho. Não há trono sem cruz. E quando Lutero compreende isso, quando Lutero compreende que a justiça já foi feita, que ele não precisava pagar, ele aceita. E quando ele aceita, pastor Henrique, na sua Bíblia, ele diz o seguinte, mas justiça e paz, é automático. Quem abraça a justiça de Deus tem acesso à paz, pastor Davi. Porque a justiça faz você e eu termos acesso a essa paz que ninguém tem. A paz de Cristo não é uma paz humana. A paz de Cristo não é o eirene grego, nem a pax romana, parecido com o shalom judaico, mas é acima. Eu preguei essa mensagem em 2020 na sede, que paz é essa? Escrevi um livro, ainda não publiquei, mas está guardadinho lá. Que paz é essa? Eu explico de maneira metodológica do Antigo e Novo Testamento qual é a perspectiva de paz na Bíblia. E Jesus aqui, Paulo aqui está utilizando, olha, depois que a justiça é feita, a paz é alcançada. Meu irmão, um homem que enfrenta um processo na justiça e o juiz fala assim, ó, você ganhou. O juiz bateu o martelo, pergunta para uma pessoa que tem uma causa judicial e o juiz fez um despacho, um deferimento e deu ganho de vitória para a pessoa. Ela vai ter o melhor sono da vida, pastor Samuel. Ela vai dormir como bebê, porque ela está há 20 anos enfrentando um caos jurídico, e daqui a pouco um juiz complacente dá o ganho de causa para ela, ela vai ter paz. Paulo está dizendo, quem tem a justiça de Deus obtém a paz. Então por que muito crente não consegue a paz que Paulo diz em Filipenses 4:7? A paz de Deus que excede a todo entendimento. Porque tem muita gente ainda olhando para o passado e caindo na lábia de Satanás dizendo, você pecou. Você não pode cantar, você não pode pregar, você era todo errado, você fazia lá um monte de besteira, brigava em coisa de torcida, você roubava, você fumava, você abortou, mas eu vim aqui te dizer, o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, para que você venha viver em paz de verdade, meu irmão. A paz de Cristo não pode ser comprada, a paz de Cristo não é lugar. Tem gente que pensa, pastor Davi, que é aquela paz, é o eirene grego, não é? O eirene grego é sensacional. O eirene é a polis organizada e depois vai ter a prosperidade. Então quando a polis é organizada através de políticas públicas, logo depois a cidade vai ser próspera. Existe uma estátua chamada da estátua da deusa Eirene. Se você der um Google aí você vai ver, ela está com um bebê, Pluto, no braço. Pluto é o deus da prosperidade para os gregos. Os gregos entendiam que uma cidade em paz é uma cidade próspera, igual São Paulo, muito tranquila. Igual Rio de Janeiro, em paz, tranquila, né? Não tem problema, não tem nada, né? Nada, às vezes quando a Avenida Brasil, né, para, entendeu, pastor Davi? Os senhores conhecem lá, dá umas deitadinhas lá na linha vermelha, coisas bem básicas. Então aqui, igual Rodanel, aqui muito tranquilo, não tem problema nenhum. Então, para eles, a cidade em paz, ela é próspera. Mas Cristo, da perspectiva grega, a paz é dessa forma. Para os romanos, a paz envolve arma. Por isso que na frase de Flávio Vigésio, do 6º século, ele vai dizer, se quiseres paz, prepare-se para a guerra. Porque os romanos entendiam que paz, não há paz sem armamento. Só um exército bem armado pode trazer paz a um governo. Por isso que os romanos caem a partir do ano 400 e pouco ali para os bárbaros, porque o exército já está bem fragmentado. Mas eu acho interessante que para eles, a paz é dessa forma. Os estoicos e epicureus pensavam que a paz era um local de se isolar. Não, eu só tenho paz se eu me isolar. E aí se eu trouxer isso para aqui para você, tem gente que pensa que paz é aquela paz quando você está na Piazza de São Marco, lá em Veneza, tomando lá um café Cupiloc na cafeteria La Florian, assistindo lá um pôr do sol, ouvindo 4 estações de Vivaldi, aí um violonista tocando Stradivarius, aí você fala, pastor, a minha paz é essa. Tem gente que pensa que a paz é no Brás, no 25. Não, pastor, eu tenho paz quando eu vou lá para Santos, ou vou para o Rio de Janeiro, lá para Iguaba, para curtir lá a praia, né? Não, a minha paz é quando eu vou para a Serra, eu vou para Itaquaquecetuba lá, eu fico lá, aí eu tenho paz, eu tenho, sabe, uma esperança, eu vou para o Taboão da Serra, eu sinto muita paz ali na região, Então tem gente que pensa que paz é lugar. Paulo diz que a paz de Deus excede a todo entendimento.
Paulo está dizendo que a paz de Deus não pode ser compreendida pela mente humana, ela só pode ser vivida através da bênção de Deus. Então eu quero nessa noite dizer que haja paz sobre a sua vida, que haja paz sobre o seu casamento, que haja paz sobre o seu lar, que todo espírito de guerra caia por terra, que a paz de Deus venha te acompanhar, que toda a guerra do seu trabalho caia por terra em nome de Jesus, e que a paz de Deus venha reinar sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor? Essa paz é que nos norteia, essa paz é que nos embala. Você entendeu como é que funciona? Justiça e paz. Paulo vai falar de uma coisa, de uma outra tríade na sua Bíblia, por gentileza. Eu acho isso aqui muito interessante. Paulo diz assim, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Dá para a gente demorar um pouquinho aqui para falar sobre alegria. Eu acho interessante que Paulo não fala euforia, é alegria. Euforia passageira, pastor Linomar. Euforia quando você compra teu telefone e bota ele para carregar em cima de uma flanela. Depois de 3 meses você não lembra nem onde o telefone está. Porque você já quer outro. Você já quer o mais avançado. Você compra aquele sapato e aquele carro e todo dia você vai no Lava Jato e lava. Cuida dele, sabe, pastor Xande? Passa a toalhinha e dá aquele tapa, pastor Marcelo. Cuida do carro como se fosse um bebê. Mas daqui a pouco, a 6 meses, aparece um outro carro novo. E você já esquece aquilo e corre para o outro. Cristão não é eufórico, cristão é alegre. Euforia é algo muito passageiro. Euforia é o carnaval. Euforia é os jogos dos times de futebol do nosso país. Eu estava ouvindo a rádio essa semana, enquanto estava indo para o hotel, e o jornalista falando algo interessante. Eu vou falar aqui o time, mas vocês não vão rir, por favor. Não, eu espero que o São Paulo ganhe essa semana, porque eu preciso ter um momento alegre na minha casa. Eu achei engraçado. Eu achei muito engraçado o jornalista falando isso. Não, eu preciso que o São Paulo ganhe, porque eu preciso ter... É só ver aí como é que foi o Palmeiras que perdeu, o pastor Leandro Russo, como é que ficou. Nem telefone atendi, ele pensa que eu não sei. Então as pessoas, eu achei muito bacana o jornalista, a sacada dele. Ou seja, para muitas pessoas elas dependem disso. Por isso que no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, as casas, as boates, os bares, começam sexta-feira, happy hour. Eles começam a beber, pastor Fernando, de sexta para domingo, porque eles têm que encarar uma segunda-feira, extremamente difícil em São Paulo para trabalhar. Se você abrir a sua Bíblia de maneira bem rápida, pode abrir aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo vai começar a falar, pastor Tiago, sobre a mesa dos demônios, 1 Coríntios 10, Paulo vai levantar um debate muito interessante a respeito disso. Eu quero ler com você para te explicar um pouco sobre... Eu vou ler a partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Diz o seguinte: pois eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos atravessaram pelo mar. Verso 2. Todos foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar. Olha para aqui, eu já vou continuar. Paulo aqui ele está falando algo interessante. Ele está dizendo que é possível encontrar elementos da graça na lei. Então Paulo está dizendo que quando eles passam pelo mar e na nuvem, eles foram batizados. Então Paulo, o grande apóstolo, está dizendo que é possível encontrar elementos da graça no período da lei. Tem gente que quer pregar igual hipergraça, acha que a lei não presta. Isso é hipergraça. A hipergraça, né, do Destinados a Reinar, Joseph Prince, essas coisas ruins aí. Mas Paulo está dizendo aqui que é possível encontrar elementos da graça na lei. Aí diz o seguinte: todos comeram e beberam o mesmo alimento espiritual. Todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual e os que seguiam a pedra era Cristo. Então ele está dizendo que todos participaram da ceia, da Eucaristia. Todos participaram. A bebida espiritual, o vinho, era a pedra, a água, e o pão era o maná. Então Paulo está dizendo que aqueles homens, quando atravessaram pelo mar, foram batizados. Então tiveram acesso à ceia. Mas olha na sua Bíblia. E todos beberam, verso de número 5. Mas Deus não se agradou de todos, pelo que muitos caíram no deserto. Essas coisas foram feitas como exemplo para não sermos cobiçosos das coisas mais, ou como elas também cobiçaram. E não vos torneis idólatro, como algum deles vos tornaram. O povo se assentou a comer e a beber, levantou-se para dançar, e não nos prostituamos como algum deles fizeram, e caíram de uma só vez 23 mil pessoas. Segura um pouquinho.
Então Paulo está dizendo o seguinte, em primeiro lugar, que é possível se alimentar dessa mesa e ficar longe dela. Então tem gente que se relaciona com a mesa da terra, mas não vai chegar nem perto da mesa do céu. Não sou eu que estou falando, é o apóstolo. Ele está dizendo que aqueles homens batizaram no mar, tiveram acesso, pastor Henrique, à água e o maná. Comeram aqui, mas não comeram lá. Mas comigo você não. A gente vai comer aqui e vai comer lá. Paulo está dizendo isso. Mas Paulo diz o seguinte, que eles começaram a se tornar idólatras e começaram. Eu não vou entrar aqui em pormenores, senão vai ficar muito grande, vai ficar muito sensível. Eles começaram a beber e a dançar e a se prostituir. Por quê? Porque Moisés sobe no monte para receber as tábuas, pastor Samuel. Ele quer instrução. E o povo fica lá embaixo. Aí o povo fica assim, cara, como é que a gente vai encarar esse deserto sem Deus? Porra, como é que nós vamos encarar essa realidade de vida sem uma presença? Vamos construir alguma coisa para nós e vamos nos entorpecer. Prostituição e bebida. Por que os homens lotam os bares sexta-feira? Lotam as boates aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro no sábado. E bebem, usam drogas, até cair do chão no domingo. Porque segunda-feira eles têm que encarar uma realidade de vida sem Deus. Eles têm um deserto para encarar, que se não tiverem dopados ou conectados à Matrix, eles não conseguem encarar a realidade deles. Por isso que o cristão é diferente. O cristão não é eufórico, ele começa o domingo já de celebração. Ele nem sabe como vai ser a semana, mas ele já começa domingo celebrando, porque a vitória vai ser nossa em nome de Jesus. O cristão já começa a se relacionar com a mesa na perspectiva de celebrar o Deus eterno. Por isso que você e eu encaramos essa realidade de vida muito diferente dos homens que estão lá fora. Por isso que você e eu conseguimos encarar certos níveis de batalha e sofrimento, que a nossa família praticamente está quase sendo engolida. E existem níveis de pressão na sua e na minha vida, porque você e eu passamos por isso. As pressões fazem parte da vida. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, ele vai falar uma frase aqui, um versículo, no verso de número 18, que eu fico pensando, eu fiquei refletindo essa semana aqui em São Paulo e pensando sobre isso, sobre como Deus nos fortalece. 1 Tessalonicenses 2,18, isso aqui dá um sermão fantástico. Pois quisemos ir ter convosco, ao menos eu, Paulo, não só uma vez, mas duas, mas Satanás me impediu. Meu irmão, se Satanás impediu Paulo, imagina a gente. Se ele impediu Paulo, terceiro céu, filho, imagina nós. E o apóstolo Paulo teve a grandeza de dizer, Satanás, não, ele me impediu de chegar. E o que Paulo faz? Ele manda Timóteo, Satanás me impediu, mas não vai impedir a obra. Vai, Timóteo. Aleluia. Ele manda Timóteo para a igreja de Tessalônica. Ou seja, existe contra nós uma pressão muito forte. Por isso a importância de você e eu estarmos aqui na ceia. Porque enquanto o mundo lá se torna eufórico e a alegria deles é passageira, a euforia deles some, esfarela, a minha, a sua alegria é para toda a eternidade. A nossa alegria é uma fonte transbordante e verdadeira. Pastor, mas eu não posso ficar triste. Eu não estou falando de tristeza humana, eu estou falando de alegria da salvação. É uma certeza compreender que de fato há um Deus no trono reinando com poder e glória pela sua vida. Há um Deus no trono que governa tudo e todos. Ainda em 1 Coríntios, na sua Bíblia, no verso de número 13, 1 Coríntios 10, 13, Paulo vai dizer o seguinte: não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais aguentar. Eu estou rindo aqui porque na minha Bíblia esse versículo está escrito assim, o versículo do medo. Toda vez que eu leio esse versículo, o que Paulo está dizendo? Vou usar um termo carioca. Eu falei isso em Alphaville e vou repetir aqui. É todo mundo, pastor Gustavo, andando pianinho, no sapato. Ou se você não conhece, no talento. Paulo está dizendo, você só está de pé e eu só estou de pé, porque a mão dele está assim, ó. Se tirar a mão, você e eu não existimos mais. Então alegre-se. Alegre-se. Porque a justiça foi feita, a paz de Deus está sobre você, e a alegria do Espírito Santo transborda sobre a sua vida e sobre a sua alma. A nossa alegria é uma alegria efusiva,
é uma alegria verdadeira. A nossa alegria não depende de comida nem bebida, de status social, de lugares instagramáveis, sabe? A nossa sociedade está muito complicada. René Descartes, penso, logo existo, usando esse termo, hoje é sou visto, logo existo. As pessoas têm feito de tudo para ser visto. Feito de tudo quanto é tipo, pastor Erivelto, de fotos, pondo a sua vida, própria vida em risco, para ganhar seguidores. Você e eu não precisamos disso, porque o mais importante está nos vendo. Ele está no trono da eternidade. Ele olha para mim e para você e nos nutre como uma alegria indizível. Como diz Pedro, em 1 Pedro 1,8, essa alegria indizível, ou seja, não tem como traduzir. É uma alegria que eu não sei te explicar. Por isso que eu digo, pastor Henrique e pastora, que o crente alegre incomoda. Crente alegre, pastor Alisson, crente alegre irrita. Você reclama de tudo e o cara diz, a vitória é nossa. Não, o trânsito está horroroso, Deus está dando livramento. Não, o pneu furou, isso é livramento. Não vai ter a porta fechada, fica tranquilo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria de um cristão que compreende que Deus reina, irrita. É uma alegria irritante, mas é uma alegria que contagia. Que você nessa noite venha receber essa alegria de verdade. Que você possa se sentir alegre pela vida que você tem. Que você possa se sentir alegre porque você está vivo. Meu irmão, se essa mão não tivesse sobre mim e sobre você, você e eu estaríamos sendo engolidos em 2020. Você já esqueceu do seu ano de 2020? Foi o ano da pandemia. Tem gente aqui que perdeu o trabalho, perdeu um ente querido, perdeu recurso, perdeu casa, perdeu automóvel, perdeu aplicações, perdeu agenda. Tem gente aqui que perdeu muita coisa. Pensou que estava tudo acabado. Você está em 2025, porque Deus te sustentou em 2020, Deus te sustentou em 2021, Deus te sustentou em 2022, Deus te sustentou em 2023, Deus te sustentou no passado e é o Deus que vai te sustentar esse ano. Remanda a Súria. Por isso que quando você pegar os elementos da ceia, quando você pegar o cálice e você pegar o pão, alegre-se. Seja alegre, sabe? Transpareça a alegria para fora. Não permita que o diabo venha pensar que ele conseguiu te acertar com uma seta. Deixa eu te explicar melhor, já aqui para encerrar. O diabo ele não está dentro de nós, ele está do lado de fora. Que aquele que habita em Deus, o maligno não lhe toca, sim ou não? Ele está ao nosso derredor, Pedro vai dizer isso. O diabo ele não escuta o nosso pensamento, nós oramos em pensamento. E ele não tem acesso. Existem orações em nós que ele não conhece, ele não sabe. Mas como é que ele sabe então a nossa vida? Se tem alguém no ser sobrenatural que lê ser humano, é Satã. Por isso que quando Jesus teve fome, ele chegou perto, semblante de fome. Por isso que ele taca o dardo e ele fica olhando o seu comportamento. Quando ele te acerta, ele sabe, está batido, está o preço. Ah lá, eu consegui irritar ele, eu irritei ela. Ele fica olhando para você e esperando exatamente como vai ser o comportamento da sua vida. Por isso que C.S. Lewis, no seu livro Cartas ao Diabo e ao Seu Aprendiz, quando fala de fita fusa e verme baile, ele fala ali exatamente sobre o relacionamento satânico, olhando para a vida do crente e vendo o seu comportamento. Então deixa eu te dizer uma coisa, se o diabo não está dentro de nós e ele olha por fora, quando você entra aqui, nesse dia, nessa quarta-feira, depois de ter enfrentado uma semana difícil, ou um mês complicado, talvez seu ano está difícil, mas você está aqui e faz isso aqui, ó. Aí ele está do lado de fora, ele está dizendo assim, não é possível, eu tentei de todas as formas abater ele, mas ele está na casa do Pai, adorando e bendizendo na beleza da sua santidade. Por isso que o pregador, pastor Davi, por isso que o pastor sempre fala assim, levanta a sua mão para dar glória. Tem gente que fala assim, não vou levantar para que isso? Porque o pastor está sendo bíblico. Ele está te explicando para você manifestar de maneira externa, para que o diabo e o inferno venham perceber que apesar de toda a tribulação, você e eu estamos de pé para adorar e bendizer ao nome do Deus eterno. Portanto, levanta a sua mão então, aleluia, e manifeste a alegria do Espírito Santo. Mostra para ele que você está de pé nessa noite. Aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo.